Oi, bom dia. Hoje vou falar sobre a mineração. A mineração representa uma das mais importantes atividades econômicas do mundo. Ela é essencial ao desenvolvimento e progresso de uma sociedade em seus muitos setores produtivos, visto que está associada à produção de itens indispensáveis ao cotidiano de todas as pessoas. A mineração é uma atividade que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. Apesar de ser incontestavelmente necessário ao desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, é ainda uma atividade que representa riscos ao meio ambiente. Olá, boa tarde. Eu sou Maria do Socorro Mendonça, fundadora e diretora-presidente do Instituto Nossa Ilhéus, uma organização da sociedade civil que tem como missão fortalecer a cidadania, a democracia participativa e o empreendedorismo, tendo por base a sustentabilidade e o monitoramento social. Nós atuamos em 3 eixos, que são os eixos da educação cidadã. Nós entendemos que o cidadão, estando formado e cônscio do seu papel, ele vai exercitá-lo, e ele vai exercitá-lo fazendo o monitoramento social, que é o segundo eixo de atuação do Instituto Nossa Ilhéus. Consequentemente, esse cidadão vai impactar na política pública de forma assertiva e propositiva para que todos nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Essa é a ideia principal e é a missão do Instituto Nossa Ilhéus. Enquanto presidente do Instituto Nossa Ilhéus, eu sou uma cidadã que foi reconhecida como empreendedora social Ashoka. Eu também sou empreendedora RAPS, que é a Rede Política pela Sustentabilidade, e reconhecida como uma liderança para trabalhar pelas soluções para a crise ambiental, né? E as mudanças climáticas, que é pela Rede Internacional The Climate Reality Project. E também atuo, né, representando o Instituto Nossa Ilhéus no conselho do BID, que é o CONSOC, o Conselho da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas tudo isso é apenas para dizer que eu sou uma cidadã. E recebi o desafio, né, dessa turma para que a gente pudesse está falando sobre, eu vou ter que ler o que foi que vocês me pediram, né? Eu peço desculpas, mas é isso mesmo, para falar sobre atividade minerária, né? E a atividade minerária não é uma atividade principal do Instituto Nossa Ilhéus. Nós até atuamos um pouco e falamos um pouco sobre isso, em consequência de uma atividade que nós temos, e eu já estou à frente disso, junto com outras lideranças e não sozinha, desde 2007, que é sobre o Porto Sul, que ele tem uma razão para existir aqui na nossa região, que é para exportação única e exclusiva do minério de ferro pelo Porto Sul. Então, é para falar um pouco sobre a atividade mineradora. Depois, vocês querem que eu fale também sobre o que pode ser feito para que essa atividade não prejudique tanto o meio ambiente. E qual é a minha opinião a respeito disso, né? Sim, também falar sobre os prejuízos e benefícios dessa atividade. Ora, vamos lá. Isso seria uma atividade que nós estaríamos fazendo juntas. Vocês me deram um outro desafio, que é o desafio de estar falando, gravando, né? Eu estaria fazendo essa apresentação online por meio da plataforma Zoom. Mas a gente já sabe, eu creio que todos nós já sabemos, e vocês devem já ter estudado também, que os minerais eles são compostos químicos naturais, né? Isso nós já sabemos. E que eles são extraídos. Eles estão extraídos de onde? Extraídos do ambiente que nós vivemos, né? E normalmente eles estão no subsolo. Essa é uma questão importante, porque no solo nós temos o quê? Vegetação. E essas camadas, né, que formam o nosso planeta, elas são importantes e cada uma delas tem uma função muito importante, como qualquer órgão do nosso corpo. Tudo tem uma razão para existir. E nós não sabemos no futuro quais são as consequências disso. Por quê? E qual é a preocupação maior? É porque esses recursos eles não são renováveis. Então nós podemos perceber e saber que dentro da nossa casa, por exemplo, nós temos recursos minerais em tudo. Mas o homem já fazia uso dos recursos minerais
desde sempre, não é? E o homem primitivo ele já usava, a gente já sabe que eles faziam, por exemplo, eles usavam para fazer a pintura rupestre. Seja, a gente indo ali na Chapada Diamantina, você vai ver que tem pinturas rupestres e que eles devem ter feito aquilo com pedra que eles extraíam. Como é que eles usavam a pedra até para tratar um animal que eles caçassem? Como é que isso era feito? Né? Eu estou aqui olhando para cima, buscando, pensando, né? E como é que isso era feito? Usando os recursos minerais. Então a gente vai começar a pensar, né, como é que essas coisas acontecem, né? E como que a gente pode pensar que até do pré-sal, né, que é a crosta terrestre, a gente, nas suas camadas mais profundas, estão buscando recursos minerais, como é o caso do petróleo. E como é que a gente vai poder deixar de usar tudo isso, hein? Como? Não é verdade? Então a gente sabe também que os recursos minerais eles são energéticos, né? Que é o caso do urânio, do petróleo, do carvão mineral, que a gente vem lutando para que deixe de ser usado. Mas deixar de ser usado em que e como? Para ser usado de forma comedida, para aquilo que realmente é necessário usar. Né? O que é necessário ser usado é o que a gente tem que pensar. Os recursos minerais não metálicos, a gente tem areia, né? Tem granito. E a gente sabe que isso aí é muito usado na construção civil. Eu moro numa casa que foi feita de areia, de cimento. Tem que ter. E tem os metálicos, né? Que é o caso do ouro, da prata, do cobre, do alumínio, o ferro. Todos esses são recursos metálicos, né? E aí a gente vai analisar que o nosso mundo é rodeado de recursos minerais. E eles são indispensáveis para o homem, nós sabemos disso, né? Isso é indiscutível. Encontramos minerais no simples gesso até na indústria siderúrgica. Não há como não usar. Para extrair um recurso mineral, agora é necessário fazer uma prospecção do terreno, verificar a existência do referido material para depois extraí-lo. É assim que é feito. Tem todo um processo antes de um licenciamento ambiental para que aquele mineral venha a ser extraído do subsolo. E aí, mais à frente, eu posso falar, inclusive, especificamente da nossa região, o que é que tem ocorrido, né? E se existe mineral aqui e qual a possibilidade de que o nosso subsolo venha a ser também explorado. A gente percebe que o que a gente chama de tanto no norte do país como Pará, né? O Pará, por exemplo, tem muita riqueza mineral, né? Paraupebas, por exemplo, é certamente a maior mina que existe de ferro no mundo e ela vai se esgotar. O petróleo esgota. Tudo esgota. São minérios, são riqueza não renovável. Então a gente tem que pensar como é que nós temos que fazer para usar cada vez mais aquilo que se renova, né? A nossa energia vir da água, vir do sol, vir também das ondas do mar. Tem uma série de possibilidades. Mas nós temos que pensar agora na degradação ambiental, né? Como é que isso acontece? Apesar de existir essas normas ambientais todas, ter uma legislação que, a princípio, deve proteger, nós temos também as questões políticas. E a questão política, mas política, ela é necessária para o homem, não é? Porque há uma negociação, e o que é negociação, senão a negação do ócio. E quando a gente sai do ócio, a gente negocia. E negocia, agora, nem sempre para o benefício de todos. E é essa questão que tem que ser analisada. Então, quando você vai fazer uma exploração mineral, naturalmente vai ocorrer o que é desmatamento, poluição hídrica, a poluição sonora, alteração do relevo. Você tem montanhas de ferro que de repente desaparecem. E onde tinha uma montanha, hoje tem uma piscina cavada que vai estar recebendo a água da chuva e se transforma num lago. Acabou. Não existe mais aquela montanha. Você viu aquela montanha quando você era criança. Mas aí vai ser retirada a rocha, ou vai ser retirado o ferro, vai ser retirado qualquer outro material, bauxita, e você não tem mais. Aquela lembrança que você tem da sua infância já não existe mais. Então tem a degradação do solo.
além dos problemas ambientais citados, agora que eu falei, você também tem os de ordem social, né? E aí é que vem a grande questão, né? Então, na área de mineração, o desmatamento causa sérios problemas de erosão. Se você tem um rio passando próximo e se essa erosão acontece, você vai ter um problema hídrico sério. Se você tem você vai precisar de uma extração, por exemplo, de ferro, você vai precisar de colocar todos os resíduos daquela exploração mineral e aonde é que vai ser instalado isso? Aí nós vimos a questão que foi acompanhada, né, da Vale do Rio Doce, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. E hoje você tem em vários lugares do mundo, eu estou passando aqui minha apresentação, que era para fazer para vocês, a poluição sonora, que é a explosão de dinamites, a abertura de crateras, que é causada pela mineração, e alterando todo esse relevo, a degradação do solo, que eu já falei. A Constituição brasileira de 88, ela diz que põe a necessidade, no artigo 225, parágrafo 2º, de recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração, quando ele diz: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Isso não acontece. Isso não acontece. Esse é o grande problema que hoje nós enfrentamos no nosso país, né? Que são os resultados da exploração mineral. Então, o plano de recuperação da área degradada é o PRAD. Aí isso é feito lindamente apresentado, faz-se audiências públicas, todo mundo vai assistir, e aí eles também negociam com a população, principalmente a população que quer emprego, que quer trabalho e quer renda, porque nós temos muitas pessoas desempregadas e desqualificadas no mercado, precisando trabalhar para ter a sua renda. E como é que vai fazer? Agradecer a Deus na hora que surge uma empresa grande que diz que tem muito dinheiro e que vai gerar emprego. Todo mundo quer. E aí, vamos essas pessoas todas a trabalhar para querer que essa empresa venha. Essa empresa vem. Só que aquelas pessoas que são desqualificadas, elas não são empregadas. Elas vão ser trazidas pessoas de fora para o local onde está acontecendo a dita exploração, e essas pessoas que vêm de fora, elas ficam no lugar e agravam os problemas que o lugar já tem. Porque vai ter um descontrole na ocupação do território. Se o território não tem um planejamento, mesmo que tenha um planejamento que deve ser refeito, pensando já nesse número de pessoas que vão chegar buscando esses empregos e que tem a qualificação necessária, nós vamos ter subempregos, nós vamos ter exploração de toda a espécie, inclusive exploração sexual, infantil ou não. Mas tudo isso acontece. A marginalidade aumenta. Então, nós estamos preparados para isso? Essa é uma questão a ser sempre pensada e tem que ser pensada antes. Por isso que demanda tanto tempo para que um licenciamento seja concedido para uma empresa que faz exploração mineral. Ou, no caso que nós estamos vivendo atualmente, para a construção do porto, que é para o escoamento exclusivo do minério de ferro. O quanto isso vai trazer de benefícios para nós? E por que esse minério que está sendo extraído, ele apenas está sendo exportado como commodity, como grão? Quando ele é exportado como grão, ele não incide sobre ele o ICMS. Então, nós deixamos de ter esse tributo que pode contribuir para a melhoria e a aplicação naquilo que a população precisa na cidade. Mas não tem. Desde 1996, em função da Lei Candir, deixou de incidir o ICMS sobre a exportação de grãos. E o minério de ferro, por exemplo, é considerado um grão. É um grão. E se é grão, é claro que a granulometria dele é mínima. Ele é tão fino quanto a areia mais fina da praia. Mas é grão. E se é grão, não incide ICMS.
Ah, mas vai ter a compensação financeira pela exploração mineral, que é o CEFEM. Só que o CEFEM, ele é pago para o município onde está a mina, não para o município que vai ter que exportar ele e vai ter que estocar ele. E quando estoca ele, são pilhas de mais de 20 metros de altura. E esse minério, ele termina com o vento sendo levado pelo ar para longe, até 30 quilômetros. Então, essas são consequências locais, aqui nesse caso específico da nossa cidade, que a gente vai sofrer, por exemplo, com o minério que está sendo explorado e extraído do subsolo de uma cidade que está tão longe daqui, que é Caetité. Existe uma outra cidade, né, que também está extraindo minério de ferro e que deve vir para aqui, para ser exportado pelo Porto Sul, por exemplo. É um exemplo que eu estou citando. Então, é Grão-Mogol, em Minas. E, ora, para trazer esse minério até aqui, eles vão precisar de muita água, porque vai ser um mineroduto. E esse mineroduto vai tirar a água do Rio Pardo. Do Rio Pardo. Então, vai haver uma transposição do Rio Pardo, que hoje desemboca ali em Canavieiras, vai ser jogado no mar aqui em Ilhéus. Agora, junto com ele, vem outros produtos, né? Porque vem a bentonita, que é necessária para trazer e transportar o minério de ferro junto com a água pelo mineroduto. Então, isso é para que vocês tenham uma ideia do quanto impacta a exploração mineral. Mas é necessário? É. Agora, como que a gente pode fazer com que isso seja minimizado? Além de todas as técnicas que existem, se forem aplicadas e respeitadas, né? Se a legislação for realmente respeitada. Só que isso nem sempre acontece, né? O que existe o que é que nós temos que fazer? Somos nós os responsáveis por tudo isso. Cada vez mais o homem tem que consumir menos. Eu não tenho carro. Já há alguns anos. Há 15 anos eu não tenho carro. Se eu precisar de um carro para viajar, eu alugo. Mas eu uso Uber. Eu uso 99. Eu uso táxi. Eu uso o transporte coletivo. Porque se eu sair daqui até o centro da cidade, que são apenas 2 quilômetros da minha casa até o centro da cidade, eu vou pegar um carro, vou gastar combustível, vou gastar o pneu, vou gastar esse carro que está exposto à ação da salinidade. E logo, logo eu vou precisar de ter outro carro. Ah, mas agora carro é importante porque é status. Eu tenho que ter o meu carro, meu filho tem que ter o carro dele, meu outro filho também. Há casas em que existem 4 carros e cada um sai para um lado usando para mostrar eu tenho um carro. Não é verdade? Quando nós poderíamos usar isso de uma melhor forma. Nós estamos usando e gastando, comprando um celular a cada ano. Não cuidando do celular, perdendo, derrubando, precisa comprar outro celular. Agora vamos comprar um modelo mais novo. E o modelo mais novo, eles normalmente são fabricados aonde? São fabricados lá na China. Vem as peças para aqui para que sejam montados, mas a maioria é tudo lá. Aí eles precisam muito de ferro. E todo o ferro que nós extraímos aqui, mandamos para lá. Por que então o nosso país não utiliza o ferro aqui mesmo? Por que não nós temos as nossas próprias indústrias? São questões a serem pensadas. Eu tenho a solução? Não. Eu sou contra a atividade mineral? Não. Mas eu sou a favor das questões ambientais, que são muito mais importantes. E os empregos do futuro estão todos eles muito mais conectados com o descarbonamento, que é a retirada de CO2 da nossa atmosfera, né? Então, nós temos que pensar nos empregos verdes, nós temos que pensar na economia pelo viés da economia, que é o turismo, que é a indústria limpa, o turismo responsável. Nós temos que pensar na bioeconomia, o quanto a floresta tem e pode fornecer para todos nós de atividades que são renováveis
e que pode gerar riqueza para nós. Nós estamos montados na riqueza e não sabemos transformar isso em dinheiro. E é isso que a gente precisa, é pensar dessa forma. Então, essa é a minha opinião. Eu espero ter atendido aquilo que vocês, a expectativa de cada um de vocês. E caso isso não tenha ocorrido, por favor, me falem. Ou nós vamos realmente fazer uma live, buscar uma forma de fazer a live e conversar com vocês diretamente e vocês poderem gravar. Tá certo assim? Eu agradeço, me sinto honrada pelo convite e desejo para vocês muito sucesso e que vocês pensem cada vez mais no ambiente em que vivem e que a gente possa agora fazer com que aqueles que precisam de ferro vão fazer a mineração nos lixões, onde tem muito ferro, para a gente acabar com os lixões. Tem muito ferro, tem muito ouro, tem muito tudo nos lixões e muita energia também. Tá certo? Um grande abraço para vocês e sucesso!